partir do verso de número 11, é um texto muito conhecido da igreja. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso de número 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário, ele foge, porque ele é mercenário e ele não tem cuidado com as ovelhas. Jesus diz: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, Tu és o bom pastor e nesta manhã o Senhor está nos pastoreando, o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor, como disse o texto lido, nos conhece. O Senhor nos conhece antes mesmo de estarmos no ventre de nossas mães. Pai, a figura comparativa de linguagem que o Senhor utiliza por meio desta parábola é para que nós entendamos o cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós sabemos que não somos ovelhas, nós somos seres humanos, mas nós queremos ser cuidados por Ti, assim como o pastor cuida da ovelhinha que está no campo. O Senhor está cuidando e zelando por cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, que nesse momento a Tua palavra possa encontrar corações férteis para que ela possa produzir fruto digno de arrependimento. Em nome de Jesus, assentados, queridos. Queridas, nós sabemos que Jesus, ele faz essas analogias, ele faz essas comparações, ele usa essas metáforas para que o povo de sua época entendesse muito bem o que ele queria explicar para aquelas pessoas, para a multidão que o acompanhava, os ensinamentos dele para com aquele povo, para com aquelas pessoas. E pela misericórdia do Senhor, essa palavra vem até nós hoje, né? Século 21. Estamos aqui diante dela, mediante a ela, para que o Senhor também trate a cada um de nós de maneira simples, porém de maneira intrépida e arrebatadora dos nossos próprios conceitos e preconceitos. E quando Jesus ele menciona essa figura que é o pastor, dizendo que ele é o bom pastor, ele menciona porque ali naquele campo, naquela sociedade, naquela aldeia, havia pastores de rebanho, haviam muitos rebanhos. E quando chegava uma certa época do ano que as ovelhas se multiplicavam de forma tremenda, elas, quando havia vigor na sua reprodução, no seu aparelho reprodutor, aquele pasto ficava cheio de ovelhas. E algumas vezes o pastor, a maioria das vezes o pastor era o dono daquelas ovelhas. Ele tinha um relacionamento com as ovelhinhas, ele cuidava delas, ele sabia cada uma daquelas ovelhas reprodutoras, ovelhas macho, ovelhas fêmea, e começava a cuidar delas e denominar, conhecia-as muito bem. Porém, chegava nesse período do ano em que elas se multiplicavam muitas vezes, eles tinham que contratar pastores para trabalhar com esse rebanho. E a maioria das vezes esses pastores, eles não tinham contato, eles não tinham convívio com aquelas ovelhas. Ele não as conhecia, ele não sabia se elas eram teimosas, se elas gostavam de se afastar do aprisco, se elas estavam dando cabeçada uma nas outras, se estavam se machucando, se estavam indo para os abismos. Eles não tinham conhecimento real a respeito daquelas ovelhas.
E aí, Jesus ele usa essa comparação para dizer o que está descrito lá no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel, que haviam pastores que eram mercenários, que pegavam só o dinheiro, mas quando surgiam as adversidades, esses pastores, eles deixavam as ovelhas, eles se afastavam delas, eles, se chegasse o lobo lá ao levante, pelas madrugadas, né, quando aquela chuva serôdia acontecia, eles rapavam fora, eu vou tirar um cochilo, eu vou entrar numa caverna, e esquecia do cuidado com aquelas ovelhinhas. E Jesus ele está dizendo para aquele povo que ele não era comparado àqueles mercenários que estavam ali só pelo dinheiro, aqueles sacerdotes também que estavam ali em volta da religião farisaica, que também estavam às vezes em alguns momentos cuidando daquele povo simplesmente só para receber as gorduras, as lãs, o dinheiro, né, da época, as moedas da época. E Jesus ele faz algo tão lindo que é demonstrar que ele quer ter um relacionamento vivo, um relacionamento com aqueles que estão à sua volta. Jesus ele quer se relacionar com aquelas pessoas e por isso ele usa essa parábola, porque ele quer de fato se aproximar delas e ele quer de fato hoje se aproximar de mim e de você. Ele quer que você e eu entendamos que ele nos conhece, que ele nos sonda. Aleluia! Assim como o pastor Paulo falou a respeito de que ele está à porta e batendo, não de alguém que está lá fora, simplesmente ele pode bater, ele possa bater também, mas ele tem essa palavra para a própria igreja, dizendo: olha, não fica morninho não, que eu estou a ponto de vomitar, porque eu quero que você tenha uma intimidade comigo, porque eu sei quantos fios dos seus cabelos tem na sua cabeça, o seu DNA foi forjado antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Aleluia, glória a Deus. E aí Jesus ele está ali e observa que há pastores que estão próximos ao rebanho, que são donos da ovelha, e há pastores que se aproximam das ovelhas como mercenários. Não diferente do tempo de hoje, não diferente, né, da atualidade, onde nós às vezes nos sentimos usurpados pelos outros. Nós vemos na mídia aí tantas situações adversas acerca do cristianismo, apresentando um Jesus que não é esse Jesus que está descrito aqui pelo apóstolo João. Ele não está sendo apresentado de forma abençoadora, de conhecimento. É